Meu nome é Alexandre e trabalho como historiador na cidade de Veracruz. Minha pesquisa mais recente me levou ao antigo panteão dos Marqueses, uma das famílias mais influentes e ricas do século XIX. A cripta familiar, um luxuoso mausoléu de mármore branco com detalhes góticos intrincados, sempre me fascinou. No entanto, não foi até que ouvi rumores sobre maldições e as estranhas mortes dos membros da família que decidi aprofundar-me em sua história. O primeiro indício da maldição surgiu com a morte de Dom Frederico Marques, o patriarca da família, em meados do século XIX. Segundo os registros históricos, seu falecimento foi súbito e inexplicável. Contudo, os rumores falavam de uma vida repleta de segredos obscuros e inimigos que juraram vingança. Com o passar dos anos, mais membros dos Marqueses morreram em circunstâncias igualmente misteriosas e violentas. Decidi investigar a fundo, começando pela coleta de documentos históricos, registros de óbitos e qualquer pista que pudesse encontrar nos arquivos municipais. O que descobri foi assustador. Cada geração dos Marqueses experimentou mortes prematuras, muitas vezes cercadas de circunstâncias inexplicáveis. As causas variavam, desde estranhos acidentes até doenças repentinas e violentas. Cada morte parecia adicionar um novo capítulo à sombria lenda da família. O próximo passo na minha investigação me levou diretamente ao panteão familiar. Cheguei em uma manhã de outono, com o ar fresco e o céu nublado. Um cenário perfeito para explorar a morada final dos Marqueses. O mausoléu erguia-se imponente entre as demais tumbas, com uma beleza inquietante que contrastava com o abandono e o desgaste do tempo. Empurrei a pesada porta de ferro, que se abriu com um rangido que ecoou no silêncio do lugar. O interior do mausoléu estava iluminado pela luz tênue que se filtrava através dos vitrais coloridos. A atmosfera era sufocante e o ar estava impregnado de um odor rançoso e úmido. Avancei com cautela, observando as criptas e os nichos que continham os restos dos membros da família. Cada tumba estava adornada com epitáfios grandiosos e retratos emoldurados que mostravam rostos serenos e altivos. Foi então que notei algo estranho em uma das criptas, pertencente a Dom Frederico Marques. Havia uma inscrição que não coincidia com as demais. Aqui jaz o patriarca da família, cujo legado de sangue e traição jamais será esquecido. A inscrição parecia mais uma advertência do que uma homenagem. Aproximei-me para examiná-la mais de perto e, ao tocá-la, senti um calafrio percorrer minha espinha. De repente, um murmúrio quase inaudível encheu o mausoléu. Levantei-me de súbito, olhando ao redor, mas não vi ninguém. O murmúrio tornou-se mais forte, transformando-se em uma mistura de vozes que pareciam surgir de todas as partes e de lugar nenhum. Eram sussurros carregados de angústia e dor, como se almas presas naquele lugar tentassem se comunicar comigo. Meu coração batia acelerado enquanto tentava manter a calma. Saquei meu caderno e comecei a anotar tudo o que via e ouvia. As vozes pareciam contar uma história, fragmentos de uma narrativa sombria e trágica. Ouvi nomes, datas e eventos que coincidiam com o que havia lido nos registros históricos, mas também detalhes novos, que não estavam em nenhum arquivo. Detalhes que revelavam crimes e traições da família Marques. A noite se aproximava e a escuridão encheu o mausoléu. As vozes tornaram-se mais fortes, quase desesperadas. Decidi sair antes que o pânico tomasse conta de mim. Fechei a porta do mausoléu e dirigi-me ao meu carro, sentindo que algo ou alguém me observava das sombras. Conduzi de volta à cidade com a mente cheia de perguntas e uma crescente sensação de inquietação. Essa noite, enquanto revisava minhas notas, percebi que havia captado mais do que esperava. Os fragmentos das vozes formavam um padrão, uma cronologia de eventos que contavam a história oculta dos Marqueses. Descobri que Dom Frederico havia acumulado sua fortuna através de meios ilícitos e cruéis, traindo sócios e amigos.
e que sua maldição começara com o juramento de vingança de uma de suas vítimas. As gerações seguintes dos marqueses não foram melhores. Os filhos e netos de Dom Frederico perpetuaram seu legado de corrupção e traição. Cada um deles foi responsável por atos atrozes, desde assassinatos até roubos e conspirações. A maldição não era apenas um castigo, mas uma retribuição pelas ações da família ao longo dos anos. Nas semanas seguintes, continuei investigando, visitando o panteão regularmente. Cada visita era uma experiência aterrorizante, com as vozes dos mortos tornando-se mais claras e desesperadas. Sentia que estavam tentando me alertar, contar-me toda a verdade antes que fosse tarde demais. Mas também sentia que havia algo mais, algo que não podia compreender totalmente. Uma noite, enquanto revisava minhas notas, notei uma estranha coincidência. Todas as mortes na família Marques ocorreram em torno de uma data específica, o aniversário da morte de Dom Frederico. Era como se a maldição alcançasse seu ponto máximo nesse dia, cobrando uma nova vítima a cada ano. Percebi que o aniversário se aproximava e senti uma urgência crescente para desvendar o mistério antes que fosse tarde demais. Decidi passar a noite no mausoléu, armado com um gravador e meu caderno. Cheguei ao anoitecer e me instalei em um canto onde podia observar todas as criptas. As horas passaram lentamente e o silêncio do lugar tornou-se opressivo. As vozes começaram a sussurrar novamente, mais fortes e claras do que nunca. Perto da meia-noite, algo mudou. Uma figura espectral apareceu no centro do mausoléu. Era um homem alto e magro, com traços afiados e uma expressão de profunda tristeza. Soube imediatamente que era Dom Frederico Marques. Seus olhos encontraram os meus e senti uma onda de desespero e arrependimento. Dom Frederico começou a falar, sua voz ressoando em minha mente. Contou-me sua história, sua vida cheia de ambição e ganância, e como havia traído aqueles que confiavam nele. Sua maldição era um castigo por suas ações, e a retribuição se estendia a toda a sua família. Cada membro dos marqueses estava destinado a sofrer por seus crimes, presos em um ciclo interminável de dor e vingança. Enquanto o ouvia, outras figuras espectrais começaram a aparecer, cada uma contando sua própria história de traição e sofrimento. Eram as vítimas dos marqueses, almas presas no mausoléu, clamando por justiça. Percebi que minha presença ali não era casualidade. Havia sido escolhido para ser o testemunho de sua história, para contá-la ao mundo e quebrar o ciclo da maldição. A noite passou num piscar de olhos, e ao amanhecer, as figuras se desvaneceram. Saí do mausoléu exausto, mas decidido. Sabia que tinha uma missão: contar a verdade sobre a família Marques e seus crimes, expor seu legado cruel e ajudar as almas presas a encontrar a paz. Passei os meses seguintes escrevendo a história, documentando cada detalhe, cada crime, cada traição. Publicar minha pesquisa foi um processo árduo e perigoso. Recebi ameaças e enfrentei a oposição daqueles que ainda veneravam os marqueses como benfeitores do povo. Mas não me detive. Sabia que a verdade precisava vir à tona. Finalmente, meu trabalho foi reconhecido, e a verdade sobre os marqueses tornou-se pública. O mausoléu foi selado, e o cemitério transformou-se em um monumento às vítimas da injustiça. As almas presas começaram a encontrar a paz, e os sussurros cessaram. Senti que havia cumprido minha missão, mas também sabia que a história dos marqueses seria uma advertência eterna para aqueles que buscassem o poder a qualquer custo. Minha vida mudou para sempre. As experiências que vivi no panteão me deixaram marcado, mas também me tornaram mais forte. Aprendi que a verdade sempre encontra seu caminho e que os crimes do passado nunca ficam impunes. A maldição dos marqueses foi um lembrete de que a justiça pode demorar, mas sempre chega. Meu nome é Manuel,
e fui vigia do cemitério de São João durante 20 anos. Nunca pensei que um lugar tão familiar pudesse se tornar o cenário dos meus piores pesadelos. A rotina era simples: caminhar pelos caminhos, verificar se tudo estava em ordem e garantir que nenhum intruso perturbasse o descanso dos mortos. Mas, em uma noite, algo aconteceu que mudaria minha vida para sempre. Era uma noite fria de novembro. A lua mal era visível por trás de um manto de nuvens espessas. O vento soprava com uma intensidade incomum, fazendo ranger os galhos das árvores e enchendo o ar de sussurros. Sentia uma inquietação que não podia explicar, como se algo no ambiente estivesse fora do lugar. No entanto, me esforcei para ignorar esses pensamentos e comecei minha ronda noturna como de costume. O cemitério estava envolto em uma penumbra inquietante. As lápides projetavam sombras alongadas que pareciam se mover por conta própria. Caminhei lentamente pelos caminhos, minha lanterna lançando um fraco feixe de luz que mal rompia a escuridão. Meus passos ressoavam no silêncio, o eco reverberando entre as tumbas. Tudo estava calmo, mas havia uma estranha sensação no ar, uma tensão que me fazia olhar constantemente por cima do ombro. Enquanto percorria uma das seções mais antigas do cemitério, notei algo peculiar. Uma das tumbas, que estava em ruínas há anos, parecia ter sido perturbada. A terra estava revolvida e a lápide inclinada, como se alguém ou algo tivesse tentado sair de dentro. Meu coração começou a bater mais rápido, mas me obriguei a investigar. Afinal, era meu dever garantir que tudo estivesse em ordem. Aproximei-me lentamente, cada passo aumentando minha sensação de pavor. E quando cheguei à tumba, vi algo que me gelou o sangue. A tampa do caixão, visível através da terra revolvida, estava aberta e o caixão vazio. Senti um calafrio percorrer minha espinha e uma náusea crescente no estômago. Era impossível que alguém tivesse exumado o corpo sem que eu percebesse. Algo estranho e antinatural havia ocorrido. De repente, um som suave rompeu o silêncio. Era um sussurro, quase inaudível, mas cheio de desespero, e vinha de algum lugar próximo, embora eu não pudesse determinar exatamente de onde. Minha lanterna piscou, e por um momento tudo ficou em completa escuridão. Quando a luz voltou, vi algo se mover entre as sombras. Era uma figura pálida, mal visível, que parecia deslizar entre as tumbas. Senti um medo primitivo, algo que nunca havia experimentado antes. Tentei seguir a figura, meus pés movendo-se por conta própria, guiados por uma mistura de curiosidade e terror. A figura movia-se com uma graça antinatural, seus movimentos quase flutuantes. Seguia até a parte mais remota do cemitério, onde as tumbas eram mais antigas e as inscrições quase ilegíveis. O sussurro tornou-se mais forte, enchendo o ar com um lamento lastimoso. A figura parou diante de uma tumba particularmente antiga e, naquele momento, soube que algo horrível estava prestes a acontecer. A figura girou lentamente em minha direção, revelando um rosto cadavérico e olhos fundos, cheios de um sofrimento eterno. Naquele instante, soube que estava vendo um espírito, uma alma que não havia encontrado a paz. Antes que pudesse reagir, a figura desapareceu e o sussurro cessou abruptamente. O silêncio que se seguiu foi ainda mais inquietante. Fiquei ali, paralisado, tentando entender o que havia visto. Todo o meu corpo tremia e uma sensação de frio intenso apoderou-se de mim. Finalmente, reuni coragem para me aproximar da tumba que a figura havia indicado. A inscrição na lápide era mal legível, mas consegui decifrar o nome: Maria do Carmo. A data da morte era de mais de 100 anos atrás. Enquanto me inclinava para ver mais de perto,
senti um tremor no solo. De repente, uma mão esquelética emergiu da terra, agarrando meu tornozelo com uma força sobrenatural. Gritei, mas minha voz ficou presa na garganta. Tentei me libertar, mas a mão me segurava com uma força implacável. A terra começou a se abrir mais, revelando um rosto cadavérico que me olhava com olhos vazios. Era Maria do Carmo, seu espírito preso em um ciclo interminável de sofrimento. Sua boca se movia, formando palavras que não pude entender, mas cujo significado era claro. Ela pedia ajuda, pedia descanso eterno. A força que me segurava começou a me arrastar em direção à tumba. Lutei com todas as minhas forças, mas era inútil. Senti que minha vida estava sendo sugada, como se o próprio solo estivesse tentando me devorar. No último momento, consegui agarrar minha lanterna e golpear a mão com todas as minhas forças. A mão se soltou e caí para trás, ofegante e trêmulo. Sem pensar duas vezes, levantei-me e corri o mais rápido que pude, sem olhar para trás. O sussurro desesperado de Maria do Carmo ressoava em meus ouvidos e sabia que nunca poderia esquecê-lo. Cheguei à entrada do cemitério, tranquei o portão e corri para minha casa. Aquela noite, mal consegui dormir, atormentado pelas imagens do que havia visto. No dia seguinte, decidi contar ao meu chefe o que havia ocorrido. Mas, quando cheguei ao cemitério, notei que tudo parecia normal. A tumba de Maria do Carmo estava intacta. A terra não mostrava sinais de ter sido perturbada. Senti como se estivesse perdendo a sanidade, mas sabia que o que havia visto era real. Decidi manter o incidente em segredo, temendo que ninguém acreditasse em mim e me tomassem por louco. Os dias se passaram, mas não consegui me livrar da sensação de que algo sombrio e sinistro ainda espreitava no cemitério. A cada noite, durante minha ronda, sentia que alguém me observava, que os sussurros voltavam a me perseguir. A figura de Maria do Carmo aparecia em meus pesadelos, seu rosto cadavérico e seu lamento eterno me atormentando. Eventualmente, não suportando mais o terror constante, decidi deixar meu emprego e me afastar da cidade. Mudei-me para longe, esperando que a distância pudesse acalmar minha mente e afastar os fantasmas da minha memória. Mas a verdade é que nunca consegui escapar da escuridão que se apoderou da minha alma. Os sussurros continuaram, mesmo nos meus momentos de vigília, e a imagem de Maria do Carmo continuava a me perseguir. Às vezes, em noites especialmente escuras, sinto sua presença perto de mim, seu lamento me envolvendo, lembrando-me de que, embora tenha deixado o cemitério para trás, nunca poderei escapar do que vivi lá. Sei que, um dia, quando menos esperar, ela virá me buscar, e sua mão esquelética voltará a me arrastar para a escuridão eterna. E assim, cada noite, vivo com o medo constante de que a próxima vez que fechar os olhos será a última vez que verei a luz do dia. O vigia do cemitério tornou-se uma alma penada, condenado a reviver o terror daquela noite uma e outra vez, até encontrar seu próprio descanso eterno, se é que algum dia o encontrará. Meu nome é Luiz Fernandes, e nunca pensei que minha vida daria uma guinada tão radical após uma noite de curiosidade mal direcionada. Tudo começou em uma fria noite de outubro, quando o vento soprava com uma intensidade inquietante e as folhas secas estalavam sob meus pés. Era o típico cenário que se encontra em qualquer relato de terror, mas o que vivi naquela noite foi muito mais aterrorizante do que qualquer livro poderia descrever. Sempre fui um homem cético, alguém que não acredita no sobrenatural.
Gostava de caminhar pelo velho cemitério da minha cidade para relaxar e refletir, apesar de sua reputação sinistra. O cemitério me parecia um lugar tranquilo, quase acolhedor, e os rumores sobre bruxas que realizavam rituais ali me pareciam meras histórias para assustar crianças. No entanto, naquela noite, meu ceticismo seria posto à prova da maneira mais assustadora. Eram cerca de 11 horas quando me dirigi ao cemitério. A lua cheia iluminava as lápides com uma luz pálida e fantasmagórica. O lugar estava deserto, como sempre. Caminhei pelos caminhos conhecidos, sentindo o ar frio em meu rosto. Mas algo no ambiente me parecia diferente. Uma sensação de expectativa, como se o próprio cemitério contivesse a respiração. Enquanto avançava, ouvi um murmúrio distante, mas não dei muita importância no início, pensando que poderia ser o vento. No entanto, à medida que seguia caminhando, o murmúrio tornou-se mais claro e distinguível. Eram vozes femininas, sussurrando em um tom estranho e rítmico. Minha curiosidade foi atiçada, e sem pensar duas vezes, dirigi-me em direção à origem dos sussurros. Cheguei a uma parte do cemitério que raramente visitava. As lápides ali eram mais antigas, algumas quase cobertas pela vegetação, e ao longe vi um brilho tênue que não podia ser o reflexo da lua. Meu coração começou a bater mais rápido, mas não por medo, e sim por uma estranha mistura de emoção e antecipação. Aproximei-me silenciosamente, ocultando-me atrás de uma grande lápide. Ali, em uma clareira entre as tumbas, vi algo que nunca pensei que veria. Um grupo de mulheres, todas vestidas com túnicas negras, reunidas ao redor de um círculo de velas. Seus rostos estavam ocultos por capuzes, mas suas vozes eram claras, entoando um cântico em um idioma que não pude reconhecer. No centro do círculo, um símbolo estranho havia sido desenhado no solo com o que parecia ser sangue. O ar encheu-se de um aroma de ervas queimadas e algo metálico, como ferro oxidado. As bruxas, porque não havia outra forma de chamá-las, moviam-se em um padrão hipnótico, suas mãos erguidas para o céu. Fiquei paralisado, incapaz de desviar o olhar. Havia algo fascinante e aterrador no que estava presenciando. De repente, uma delas parou e levantou a cabeça, como se tivesse percebido minha presença. Senti um calafrio percorrer minha espinha, e sem saber como, soube que havia sido descoberto. A mulher abaixou o capuz, revelando um rosto pálido com olhos escuros e penetrantes. Seus lábios moveram-se em um sussurro, e as outras bruxas também se viraram em minha direção. Tentei recuar, mas tropecei em uma raiz e caí no chão. Antes que pudesse me levantar, as bruxas já estavam ao meu redor, seus rostos inexpressivos, mas os olhos cheios de uma malícia antiga e poderosa. A mulher que me havia descoberto falou, sua voz um sussurro frio que parecia vir de todas as partes ao mesmo tempo. Você viu o que não devia. Tentei me desculpar, balbuciando desculpas, mas ela levantou a mão, silenciando-me. As demais começaram a murmurar novamente, desta vez dirigindo suas palavras a mim. Senti meu corpo se tensionar, imobilizado por uma força invisível. A líder das bruxas inclinou-se em minha direção, seus olhos como poços negros que pareciam sugar minha alma. Por sua intromissão pagará um preço. Uma maldição cairá sobre você até que a lua nova o liberte, se é que sobreviverá até lá. Com um movimento brusco, ela lançou um pó escuro sobre mim, e de repente uma dor percorreu meu corpo, e a escuridão me envolveu. Despertei em minha cama, suando e tremendo. A princípio, pensei que tudo havia sido um pesadelo, mas os detalhes eram vívidos demais. Além disso, uma sensação de opressão permanecia em meu peito, como se uma garra invisível apertasse meu coração. Tentei me convencer de que tudo havia sido produto da minha imaginação, mas algo dentro de mim sabia que não era assim. Os dias seguintes foram um pesadelo vivo. Começaram com pequenos incidentes, sombras que se moviam no canto da visão, sussurros ininteligíveis quando eu estava sozinho. Depois, as coisas pioraram. Sentia que algo me observava constantemente, uma presença invisível que nunca me deixava em paz.
Uma noite, enquanto me olhava no espelho do banheiro, vi algo horrível. Meu reflexo começou a se distorcer e atrás de mim as bruxas apareceram, seus rostos deformados por um sorriso macabro. Gritei e fechei os olhos, mas quando os abri, já não estavam lá. Contudo, a sensação de terror persistiu. Decidi buscar ajuda, mas a quem recorrer com uma história tão inacreditável? Os médicos não encontrariam nada fisicamente errado comigo, e os sacerdotes me considerariam louco. Finalmente lembrei-me de Dona Carmen, uma senhora que vivia nos arredores da cidade e que tinha fama de ser uma bruxa boa. Se alguém podia me ajudar, seria ela. Cheguei à sua casa ao anoitecer, desesperado e exausto. Ela me recebeu sem surpresa, como se esperasse minha visita. Convidou-me a entrar e conduziu-me a uma sala cheia de ervas secas, amuletos e símbolos esotéricos. Contei-lhe tudo o que havia ocorrido, desde meu encontro com as bruxas até as estranhas visões e sensações. Dona Carmen me ouviu em silêncio, assentindo lentamente. Quando terminei, olhou-me com uma expressão grave. Você foi amaldiçoado por um antigo coven e seu poder é grande, mas há uma forma de quebrar a maldição. Deve enfrentá-las na noite da lua nova e destruir seu círculo de poder. Só então estará livre. A perspectiva de voltar ao cemitério me encheu de pavor, mas não tinha outra opção. Dona Carmen me deu um talismã protetor e ensinou algumas orações e encantamentos para me defender. Advertiu-me de que a tarefa seria perigosa e que eu deveria ter muito cuidado. A noite da lua nova chegou rapidamente. Armei-me com o talismã e uma faca de ferro, seguindo as instruções de Dona Carmen. Sentia o coração pesado e o medo apertando meu estômago, mas a determinação me impelia a seguir adiante. O cemitério estava mergulhado em uma escuridão total, a lua ausente no céu. O ar era gélido e cortante. Dirigi-me à clareira onde havia visto as bruxas, e lá estavam elas, como se me esperassem. O círculo de velas estava aceso, e o símbolo no chão parecia brilhar com uma luz própria. As bruxas começaram a sussurrar novamente, mas desta vez não eram palavras de poder, e sim zombarias e ameaças. A líder adiantou-se, seus olhos negros fixos em mim. Você voltou, tolo mortal. Não tem poder aqui. Levantei o talismã e comecei a recitar as orações que Dona Carmen me havia ensinado. As bruxas recuaram ligeiramente, mas não pararam. Senti uma pressão em meu peito, como se uma mão invisível tentasse esmagar meu coração. Com um grito de desespero, lancei-me em direção ao círculo, usando a faca de ferro para romper o símbolo no chão. O efeito foi imediato e devastador. Um vento feroz surgiu do nada, apagando as velas e dispersando a névoa. As bruxas gritaram, suas vozes cheias de ira e dor. A líder tentou me deter, mas o talismã brilhou com uma luz intensa, obrigando-a a recuar. Com todas as minhas forças, destruí o símbolo, rasgando a terra até que ficasse irreconhecível. O vento cessou abruptamente e o silêncio caiu sobre o cemitério. As bruxas se desvaneceram, seus corpos dissipando-se como fumaça no ar. Fiquei ali, ofegante, esperando algum outro ataque, mas nada ocorreu. A maldição havia sido quebrada. Regressei a casa exausto, mas aliviado. A sensação de opressão em meu peito havia desaparecido. E pela primeira vez em dias, pude dormir em paz. No entanto, a lembrança daquela noite ficou gravada em minha mente como uma cicatriz indelével. Pensei que meu pesadelo havia terminado, mas estava muito enganado. No dia seguinte, decidi visitar Dona Carmen para agradecer e contar-lhe o que havia ocorrido. Quando cheguei à sua casa, encontrei a porta entreaberta e, ao entrar, um calafrio percorreu minha espinha. A casa estava em completo caos, como se tivesse sido arrasada por uma tempestade. Ervas, amuletos e livros estavam espalhados pelo chão e o ar cheirava a queimado. Encontrei Dona Carmen caída no chão da sala, inconsciente. Sacudia suavemente e seus olhos se abriram lentamente. Olhou-me com uma expressão de profundo dor e preocupação. Luiz, elas não foram derrotadas, murmurou com dificuldade. O que quer dizer? Zrenia perguntei, sentindo um nó no estômago. O círculo era apenas uma parte de seu poder. A líder do Coven é mais forte do que pensávamos.
Você quebrou o vínculo principal, mas sua vingança será terrível. Dona Carmen explicou que a líder das bruxas, a quem eu havia enfrentado, era uma entidade antiga e poderosa. Ao destruir o círculo, havia enfraquecido sua conexão com o mundo mortal, mas não a destruíra completamente. A maldição sobre mim havia sido levantada, mas agora ela buscava vingança. Essa noite, enquanto tentava dormir, senti uma presença em meu quarto. Os sussurros retornaram, mais fortes e claros do que antes. Levantei-me e acendi a luz, mas não vi nada. No entanto, a sensação de ser observado era inegável. Decidi ficar acordado, mas o cansaço me venceu eventualmente. Acordei de súbito ao sentir uma mão fria em meu rosto. Abrindo os olhos, vi a líder das bruxas de pé ao lado da minha cama, seus olhos escuros brilhando com ódio. Tentei gritar, mas não pude me mover nem emitir som algum. Ela sorriu, uma expressão cruel e cheia de promessas sinistras. Pensou que poderia escapar de mim, mortal? Mas seu sofrimento apenas começou. Com um movimento de sua mão, o quarto encheu-se de sombras que se retorciam e dançavam. Uma pressão insuportável em meu peito e uma dor aguda em todo o meu corpo. As sombras aproximaram-se, sussurrando em um idioma antigo e malicioso. Senti que arrancavam minha alma, deixando-me vazio e gelado. Despertei na manhã seguinte no chão, fraco e tremendo. As marcas de mãos escuras estavam impressas em minha pele, queimaduras que doíam a cada movimento. Tentei buscar ajuda, mas ninguém parecia capaz de me ver ou ouvir. Era como se tivesse sido arrancado do mundo, preso em um limbo entre a vida e a morte. Dona Carmen veio me ver, seu rosto pálido e preocupado. Ao ver as marcas, soube que a situação era pior do que havíamos imaginado. Explicou-me que a única forma de livrar-se da líder do Coven era enfrentá-la em seu próprio domínio, um reino de sombras ao qual só poderia acessar através de um ritual perigoso. Desesperado, aceitei. Dona Carmen preparou o ritual, traçando símbolos no chão e acendendo velas negras. Advertiu-me que não poderia me ajudar uma vez que estivesse no reino das sombras. Eu teria que enfrentar a bruxa sozinho e destruir sua essência para me libertar da maldição. O ritual começou e senti minha consciência desprender-se do meu corpo. Tudo ao meu redor tornou-se escuro e frio. Abri os olhos em uma paisagem desolada, um deserto de sombras e sussurros. A líder do Coven estava lá, esperando por mim. Bem-vindo ao meu domínio mortal. Aqui você não tem poder. O medo me invadiu, mas lembrei-me dos ensinamentos de Dona Carmen. Empunhando o talismã, avancei em direção à bruxa. Ela lançou um feitiço e as sombras lançaram-se sobre mim. Senti seu frio, sua dor, mas continuei avançando, recitando as orações que me haviam sido ensinadas. O talismã brilhou com uma luz intensa, dissipando as sombras ao meu redor. A líder do Coven gritou de ira e dor. Aproveitei o momento e, com todas as minhas forças, cravei o talismã em seu peito. A bruxa contorceu-se e gritou, sua forma começando a desintegrar-se em um redemoinho de sombras e luz. A paisagem começou a desmoronar, e senti que era arrastado de volta ao meu corpo. Despertei na casa de Dona Carmen, cercado pelas velas apagadas e pelos símbolos desenhados no chão. Dona Carmen ajudou-me a levantar, seu rosto mostrando um leve alívio. Você conseguiu, Luiz. Destruiu sua essência, mas as cicatrizes permanecerão. As marcas em minha pele começaram a desaparecer, mas a lembrança daquela noite nunca se apagará. A maldição havia sido quebrada, mas sabia que sempre carregaria comigo as sombras do que havia enfrentado. A vingança da líder do Coven havia sido terrível, mas sua derrota me libertara. No entanto, às vezes, em noites sem lua, ainda ouço sussurros na escuridão. E sei que, embora esteja livre, o eco de sua maldade nunca me abandonará completamente. O cemitério da cidade sempre foi um lugar de histórias sussurradas e olhares furtivos. Os anciãos falavam com reverência e temor da Dama de Negro, uma figura espectral que aparecia todas as noites entre as lápides. Diziam que ela buscava seu filho perdido.
e que aqueles que cruzavam seu caminho estavam condenados a reviver a dor de sua perda. Nunca dei muita importância a esses relatos. Eram apenas contos para assustar as crianças, pensava eu, até que uma noite meu ceticismo foi posto à prova. Era uma tarde fria de outubro quando recebi a notícia da morte do meu avô. Sempre fora um homem forte e enérgico, mas a idade e as doenças acabaram por levar sua vitalidade. Decidi viajar para a cidade para assistir ao seu funeral e me despedir dele. Cheguei ao entardecer, quando o sol começava a se esconder atrás das colinas, tingindo o céu de um tom alaranjado profundo. Após o funeral, senti a necessidade de ficar um pouco mais no cemitério. Havia algo na tranquilidade do lugar que me dava conforto. Sentei-me ao lado da tumba do meu avô e deixei que as lembranças fluíssem. As histórias da minha infância, as lições de vida, tudo o que ele significara para mim. O sol desapareceu completamente e a escuridão tomou conta do cemitério. Acendi uma vela e a coloquei junto à lápide. Enquanto a chama tremulava, senti uma brisa fria que me fez estremecer. Foi então que a vi. Entre a névoa que começava a se erguer, uma figura feminina apareceu. Vestia um longo vestido negro que roçava o chão, e seu rosto estava parcialmente oculto por um véu. Observei-a com fascinação e um crescente temor. Seu andar era lento e silencioso, como se flutuasse sobre o solo. Não havia dúvida. Era a Dama de Negro. O pânico começou a me invadir. Lembrei-me das histórias, dos sussurros dos velhos da cidade. Levantei-me rapidamente, tentando manter a calma, e me dirigi à saída do cemitério. Mas meus pés pareciam pesados, como se algo invisível tentasse me reter. A figura movia-se entre as lápides, cada vez mais próxima de mim. Podia sentir sua presença, uma mistura de tristeza e desespero que me envolvia. Percebi que não adiantava correr. Precisava enfrentá-la. Inspirei profundamente e me virei para olhá-la diretamente. Seus olhos eram poços escuros de dor. Estendeu uma mão em minha direção e, naquele momento, compreendi seu sofrimento. Não era uma ameaça, mas uma mãe em busca de seu filho. Apesar do terror que sentia, uma parte de mim queria ajudá-la a aliviar sua dor. De repente, o mundo ao meu redor mudou. Já não estava no cemitério, mas em uma casa antiga, iluminada pela luz de velas. Podia ouvir o choro de uma criança em algum lugar. Avancei pelo corredor, seguindo o som, até chegar a um quarto. No centro do quarto, um menino pequeno estava sentado, abraçando uma boneca de pano. Levantou a cabeça e me olhou com olhos cheios de lágrimas. Soube que era o filho da Dama de Negro. Senti uma conexão imediata com ele, como se sua dor se refletisse em mim. Tentei falar, mas não pude emitir som algum. Só podia observar e sentir sua tristeza. A mãe apareceu na porta, sua figura espectral iluminada pela luz tênue. Aproximou-se do menino, mas ele não parecia vê-la. A angústia em seu rosto era palpável, um sofrimento eterno que não encontrava alívio. Compreendi que estavam presos em seu próprio tormento, revivendo sua perda repetidas vezes. A imagem se desvaneceu e me vi novamente no cemitério, de pé ao lado da tumba do meu avô. A figura da Dama de Negro desaparecia lentamente na névoa. Sabia que seu sofrimento continuaria e que qualquer um que a visse estaria condenado a reviver sua tragédia. Afastei-me do cemitério com o coração pesado, carregando comigo a dor daquela mãe perdida. Desde aquela noite, minha vida mudou. As imagens do menino e de sua mãe perseguiam meus sonhos, e o som de seu choro ressoava em meus ouvidos. Tentei encontrar informações sobre a Dama de Negro, investigar sua história, mas tudo o que encontrei foram fragmentos de lendas e relatos incompletos. O cemitério tornou-se um lugar que eu evitava a todo custo. Cada vez que passava perto, sentia uma presença escura, e o ar tornava-se gelado. Sabia que ela estava lá, buscando seu filho, presa em um ciclo de dor sem fim. Decidi me afastar da cidade, esperando que a distância pudesse me trazer alguma paz. Mudei-me para a capital, encontrei um novo trabalho e tentei construir uma nova vida. Mas a lembrança daquela noite nunca me abandonou. As pessoas que me conheciam notavam a mudança em mim. Tornei-me mais reservado, evitando falar do passado
e sobretudo do cemitério. Mas, nas noites solitárias, quando o silêncio era avassalador, sentia sua presença, como se sua dor tivesse deixado uma marca indelével em minha alma. Com o tempo, compreendi que não podia fugir do que havia visto. Decidi retornar à cidade e enfrentar a realidade. Sabia que precisava encontrar uma maneira de ajudar a Dama de Negro, libertar seu espírito e o de seu filho de seu tormento eterno. Voltei ao cemitério com determinação, levando comigo oferendas e objetos que acreditava que poderiam ajudar. Flores, velas e uma boneca de pano semelhante à que havia visto na visão. Ajoelhei-me junto a uma lápide antiga e rezei, pedindo paz para os espíritos presos. A noite tornou-se fria e a névoa ergueu-se mais uma vez. A figura da Dama de Negro apareceu lentamente, avançando entre as tumbas. Desta vez não senti medo, mas compaixão. Coloquei a boneca de pano sobre a lápide e acendi as velas. A Dama de Negro parou diante de mim, seu rosto ainda oculto pelo véu. Estendeu a mão em direção à boneca e por um momento uma expressão de alívio cruzou seu rosto. A névoa começou a se dissipar e sua figura desvaneceu-se lentamente. O ar pareceu mais leve, como se um fardo pesado tivesse sido removido. Fiquei ali ajoelhado, sentindo uma paz que não sentia há anos. Sabia que, de alguma forma, havia ajudado a Dama de Negro a encontrar algum consolo. Afastei-me do cemitério com a certeza de que seu espírito finalmente poderia descansar. A partir daquele momento, o cemitério perdeu sua atmosfera opressiva e a presença escura desapareceu. As histórias da Dama de Negro desvaneceram-se com o tempo, tornando-se uma lembrança distante. Embora nunca tenha sabido a verdadeira história por trás da Dama de Negro, entendi que sua dor era real e que havia encontrado paz graças à minha intervenção. Minha vida mudou para melhor, levando-me a apreciar a importância de enfrentar nossos medos e buscar a verdade, não importa quão aterradora possa ser. Meu nome é João e tenho 16 anos. Esta história aconteceu há 5 anos, em uma tarde sombria de outono que nunca esquecerei. Vivo em uma pequena cidade rural onde não há muito o que fazer. E muitas vezes meus amigos e eu procurávamos aventuras para passar o tempo. Uma de nossas atividades favoritas era explorar o velho cemitério no final da rua. O cemitério estava lá desde antes do meu bisavô nascer. E dizia-se que alguns dos primeiros colonos da cidade estavam enterrados ali, incluindo túmulos sem nome. As lápides eram velhas e gastas, cobertas de musgo e com inscrições quase ilegíveis. Adorávamos imaginar histórias sobre as pessoas que jaziam sob aquelas pedras, inventando relatos de fantasmas e tragédias. Naquela tarde, éramos 4. Pedro, Marcos, Lúcia e eu. Pedro era o mais velho do grupo, tinha 12 anos e sempre liderava nossas pequenas expedições. Marcos, seu irmão mais novo, tinha 10 e sempre se mostrava um pouco nervoso. Lúcia, de 11 anos, era a mais corajosa e a que mais aproveitava nossas aventuras. Decidimos brincar de esconde-esconde no cemitério, e não era a primeira vez que o fazíamos. Mas naquela tarde, o ambiente se sentia diferente. Havia uma névoa espessa que parecia nos envolver, e o silêncio era quase palpável. No entanto, isso não nos deteve. Começamos a contar enquanto Pedro e Lúcia se escondiam. Os primeiros minutos foram como sempre. Risadas contidas, sussurros e o som de nossos passos sobre as folhas secas. Encontrei Lúcia atrás de um mausoléu antigo, rindo às gargalhadas enquanto tentava me assustar. Em seguida, juntos encontramos Pedro, que havia se escondido atrás de um anjo de pedra com o rosto quebrado. Faltava Marcos. Procuramos por todo o cemitério, chamando seu nome e verificando todos os cantos possíveis, mas ele não aparecia. Começamos a nos preocupar quando ouvimos um som estranho, como um sussurro distante que vinha do coração do cemitério, onde nunca antes havíamos ido. Decidimos seguir o som, avançando com cautela entre as tumbas. A névoa parecia ficar mais densa à medida que nos aproximávamos.
Finalmente, chegamos a uma área que não reconhecíamos. Túmulos antigos e mal cuidados, cobertos por vegetação. No centro, havia uma tumba aberta recentemente, e lá, ao lado da sepultura, estava Marcos. Chamamos por ele, mas não respondeu. Parecia estar em transe, olhando fixamente para o interior da tumba. Aproximamo-nos lentamente, e quando estávamos a poucos metros, ouvimos outro sussurro, desta vez mais claro e próximo. Era uma voz que não reconhecíamos e que parecia vir de dentro da tumba. Marcos, o que você está fazendo? Component placement, perguntou Pedro, tentando manter a calma. Marcos girou lentamente a cabeça em nossa direção e seus olhos estavam vazios, como se não nos reconhecesse. Então ele falou, mas não com sua voz. Era uma voz profunda e gutural que nos gelou o sangue. Vocês não deveriam estar aqui. Ficamos paralisados, incapazes de nos mover ou falar. A voz continuou, desta vez saindo da tumba. Este lugar não é para os vivos. De repente, uma mão saiu da tumba, uma mão ossuda e coberta de terra. Recuamos aterrorizados, mas não podíamos deixar Marcos ali. Pedro, com coragem, lançou-se em direção ao irmão, tentando afastá-lo da tumba, mas algo invisível o deteve. As risadas de Lúcia cessaram de repente, e um grito agudo rompeu o silêncio. Viramos e vimos que algo a havia agarrado pelo pé, puxando-a para o chão. Era como se a própria névoa a estivesse prendendo, estendendo-se em tentáculos brancos e frios. Tentei ajudá-la, mas cada vez que dava um passo em sua direção, sentia uma pressão no peito, como se o ar se tornasse mais denso. Marcos, enquanto isso, começou a avançar em direção à tumba aberta, como se uma força invisível o empurrasse. Pedro gritava desesperadamente, tentando segurá-lo, mas era como se uma barreira invisível o mantivesse afastado. Foi então que vi algo no fundo da tumba. 2 olhos brilhantes nos observavam, cheios de ódio e maldade. Senti um calafrio percorrer minhas costas e soube que estávamos em grave perigo. Desesperados, começamos a rezar, gritando as orações que nos haviam ensinado na igreja. A pressão invisível começou a diminuir, e finalmente pudemos agarrar Marcos e tirá-lo de lá. Corremos em direção à saída do cemitério. A névoa parecia nos seguir, mas não paramos até estarmos fora, ofegantes e tremendo. Marcos estava inconsciente e o levamos rapidamente para casa. Seus pais chamaram o médico, mas nunca puderam explicar o que havia acontecido. Ele ficou na cama por dias e quando finalmente acordou não se lembrava de nada. Tentamos falar sobre o que aconteceu naquela tarde, mas cada vez que o fazíamos, algo estranho ocorria. Luzes piscavam, ouvíamos sussurros e sentíamos uma presença ao nosso redor. Finalmente, decidimos não mencionar mais o assunto. Ninguém mais na cidade sabia o que havíamos experimentado e nunca mais voltamos ao cemitério. Contudo, a história não terminou ali. A partir daquela noite, todos começamos a ter pesadelos, sonhos nos quais víamos aqueles olhos brilhantes nos observando desde a escuridão. E sempre a mesma voz gutural sussurrando. Vocês não deveriam ter vindo. Cada um de nós começou a notar coisas estranhas em nossas casas. Objetos que se moviam sozinhos, sussurros na noite e sombras que deslizavam pelas paredes. Reunimos-nos mais uma vez em segredo, tentando entender o que estava nos acontecendo. Foi então que Lúcia lembrou-se de algo que havia lido em um livro antigo sobre lendas locais. Dizia que o cemitério havia sido construído sobre um terreno amaldiçoado, onde um ritual sombrio havia sido realizado séculos atrás. Os espíritos inquietos daqueles que participaram do ritual ainda rondavam o lugar, buscando vingança contra qualquer um que ousasse perturbar seu descanso. Percebemos que havíamos despertado algo antigo e maligno, e que não podíamos simplesmente ignorá-lo. Decidimos retornar ao cemitério uma última vez, na esperança de encontrar uma maneira de apaziguar os espíritos e pôr fim aos nossos pesadelos. Voltamos ao cemitério ao anoitecer, levando velas, crucifixos e qualquer coisa que pudesse nos proteger. O lugar estava mais escuro e silencioso do que nunca, e a névoa parecia mais espessa e opressiva. Dirigimos-nos à tumba aberta onde tudo havia começado. Pedro começou a recitar orações, e nós o seguimos,
acendendo as velas ao redor da tumba. Enquanto o fazíamos, sentimos uma presença pesada ao nosso redor, como se os espíritos nos observassem. De repente, a terra começou a tremer e a tumba se abriu ainda mais. Os olhos brilhantes apareceram novamente e a voz gutural nos falou mais uma vez. É tarde para arrependimentos. As velas se apagaram de súbito e nos vimos envolvidos em uma escuridão absoluta. Senti uma mão fria agarrar meu braço e uma força invisível me puxar em direção à tumba. Gritei, lutando para me libertar, mas era inútil. Meus amigos tentaram me ajudar, mas algo os mantinha afastados. Senti que estava sendo arrastado para a escuridão, e a última coisa que vi antes de perder a consciência foi o rosto horrorizado de Lúcia e Pedro. Despertei em minha cama, suando e tremendo. Não sabia como havia chegado ali, mas soube que algo havia mudado. Meus amigos estavam desaparecidos, e ninguém na cidade se lembrava de tê-los conhecido. Era como se nunca tivessem existido. Tentei falar sobre o que havia acontecido, mas todos me olhavam como se eu estivesse louco. Só eu me lembrava daquela tarde no cemitério e dos olhos brilhantes que nos haviam observado desde a escuridão. Agora, todas as noites, vejo esses olhos em meus sonhos e ouço a voz gutural sussurrando. Vocês não deveriam ter vindo. E sei que algum dia virão me buscar também.